Muito bem, gente. Estamos nos nossos programas de 5 minutos. Eu passei uma semana falando sobre mente, renovação da mente, a importância de nós termos a nossa mente renovada. Mas eu considero esse assunto tão importante que eu quero continuar falando sobre isso aí. Então isso vai ser bom porque você vai ouvir muitas coisas que vão cooperar para que você tenha entendimento e trabalhe de maneira própria, né? Quero ler alguns textos. Como eu já falei durante uma semana, muitas coisas, mas eu quero voltar a trazer outros ângulos desse assunto, da importância de nós renovarmos a nossa mente com a palavra. Mas veja, em Isaías capítulo 55, no verso 7 e 8, está escrito assim, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se. E essa palavra volte-se tem esse conteúdo de conversão, converta-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Veja que interessante. E depois no verso número 8 está escrito lá, pois os meus pensamentos, disse Deus, não são os vossos pensamentos, o pensamento de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Muito interessante essa passagem, né? Associada a essa passagem, durante toda a semana nós falamos sobre Romanos, capítulo 12, no verso 2. Não se moldem ao padrão desse mundo. Lembra que eu conversei com vocês de pensar, de mentalidade. Mas sejam transformados, metamorfose, pela renovação da vossa mente, a mentalidade, para que a gente possa ser capaz de experimentar, cada um de nós, né? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja, gente, o nosso caminho ele está diretamente ligado à maneira que nós pensamos. Lá na primeira passagem que nós lemos de Isaías, quando Deus pede para se converter, é porque há necessidade de uma mudança de mentalidade a respeito dele mesmo. Quando Deus diz lá, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, Deus só está querendo dizer que eles não são inatingíveis, mas que eles são superiores, eles são melhores que o nosso. Então cabe a cada um de nós deixar o nosso e ficar com o dele, porque isso interfere diretamente no caminho em que nós traçamos. O caminho que nós andamos está ligado à minha mentalidade. Então, quando eu tenho a mentalidade de Deus, que é a verdadeira, da sua palavra, e sou transformado, eu começo a andar no caminho que eu preciso andar. Tá certo? Veja que coisa maravilhosa. E eu quero te falar isso aqui, ó, ninguém segue a Deus sem mudar a sua mentalidade. Ninguém segue. Não tem como eu dizer assim, eu ando com Deus. Mas peraí, você está alinhado com a sua mente, com a sua mentalidade, você está alinhado com os pensamentos de Deus, ou eu continuo sendo a mesma pessoa, pensando totalmente diferente do conteúdo da sua verdade? Não funciona, não está alinhado, ninguém anda. Há uma passagem no livro de Amós muito interessante, dizendo simplesmente, se não houver acordo, concordância entre as pessoas, elas não caminham juntas. Então essa concordância é eu deixar os meus pensamentos, porque eu estou sendo transformado pela mentalidade de Deus. Eu estou sendo transformado. O meu vai saindo e vai entrando de Deus. Está claro isso, gente? É muito importante entendermos. E muitas vezes o nosso problema, gente, não é um problema de, puxa, meu Deus, a minha vida é difícil, aquilo. É um problema da nossa mentalidade. Eu estava conversando essa semana, eu estava dizendo para o pessoal lá, que a gente estava dando aula, eu estava falando, gente, o que acontece ainda na nossa vida sempre? É que parece que a gente fica lutando com Deus com aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente quer. Então a gente fica pensando, não acho que é bem assim. Quer dizer que então eu ouço a palavra de Deus, eu leio na palavra e eu penso, não é bem assim. Eu vou ficar longe dele. Eu estou trilhando um outro caminho. Eu vou te provar com várias passagens, como o próprio povo do passado andou afastado de Deus, por quê? Deixou ser contaminado com uma maneira errada de pensar. E aí, o caminho começou a ser desviado. Então, para andar com Deus, é preciso alinhar a nossa mentalidade aos pensamentos de Deus. É simples assim. Ok? Nós vamos dar continuidade falando coisas muito legais aí. Dá uma curtida aí no nosso programa. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve e deixa um comentário, porque isso é importante para todos nós. Até lá.